Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma edição de entrevistas aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje Sobrevivendo no Mundo. Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Ana Carolina Martins para conversar um pouquinho mais com a gente. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que eu abri essa edição especial, digamos assim, a partir dos relatos de certas meninas. Eu faço muitas entrevistas com mulheres que tiveram encontros, relacionamentos com homens aqui da região, e me veio um alerta. Falei, gente, eu preciso entrar nesse assunto porque alguns dos relatos, que até não vieram no vídeo, mas um que veio em vídeo é de uma moça portuguesa que contraiu uma doença sexualmente transmissível muito séria de um indivíduo aqui da região. Não que necessariamente isso seja sempre o caso, obviamente não, né, gente? Não é só porque o indivíduo é dessa região. A partir daí eu pensei, vamos falar, vamos abranger e abrir isso para o mundo inteiro, vamos falar de Brasil e Oriente Médio. Então, antes de chamar a doutora, eu vou passar para vocês umas informações aqui que estão à revelia na internet, obviamente no site da Organização Mundial de Saúde da ONU. De acordo com a ONU, nos últimos 5 anos houve um aumento de 4% de novas infecções por HIV entre jovens de 15 e 24 anos no Brasil. E ainda falando de Brasil, uma notícia boa aí, a quantidade de homo e bissexuais infectados pelo vírus teve uma queda de 24% somando o total e 23% dos bis. Porém, entre os héteros houve um aumento atingindo a marca de 30% dos infectados. Então, houve um aumento na população hétero infectada. Agora, passando aqui para o Oriente Médio, vamos jogar ele na sopa também. O Oriente Médio é a região do mundo com o menor número de infecções por HIV. Porém, é a região onde ainda mais se morre de AIDS. Houve um aumento de 66% de mortes relacionadas às complicações da doença nos últimos 5 anos. E de acordo com a ONU, gente, isso acontece pelo preconceito e estigma que ainda existe muito fortemente aqui na região. As pessoas se recusam a fazer o teste, e aquelas que são obrigadas de alguma maneira a fazer o teste pelos hospitais e instituições de saúde, elas são informadas da infecção e não retornam para o tratamento. E nós vamos começar, vou chamar a doutora Ana Carolina, lá de São Paulo, para falar para a gente desde o beabá, desde lá do começo, né? O que é o HIV, coisa que vocês já sabem, mas eu acho válido a gente relembrar mais uma vez, e a gente vai bater esse papozinho aqui a respeito do vírus e da doença também, tá? Então, boa tarde, doutora Ana Carolina, tudo bem? Oi, Dani, boa tarde, pessoal, tudo certo. Então, tá bom. Então, eu queria que você desse uma explicação para a gente o que é o HIV e a AIDS. HIV é o nome dado para o vírus que provoca a doença que chama AIDS, né? A síndrome da AIDS. Então, uma pessoa que entra em contato com o vírus do HIV, ela não é uma pessoa aidética, ela é uma pessoa soropositiva para o vírus do HIV. Ela só vai desenvolver a AIDS se ela não fizer a testagem, não souber que tem vírus, né? E não fizer o tratamento. Como que é transmitida? Principalmente pelo meio sexual, né? Pelo sexo sem preservativo, sem a camisinha. Existem outras formas de transmissão? Sim, existem. Para a população usuária de drogas injetáveis, né? As agulhas e seringas contaminadas, compartilhada entre os parceiros. Existe a transmissão, que a gente chama de transmissão vertical, que seria a transmissão da mãe para o filho durante a gestação, ou a amamentação, né? Então, a mãe que é HIV positiva, ela não pode amamentar, ela não deve amamentar, porque corre o risco de transmissão. Aqui no Brasil, toda gestante, ela passa por uma triagem de exames que são obrigatoriamente feitos durante o período gestacional. Entre outros exames, está o exame do HIV. Se for positivo para o HIV, a gestante, imediatamente, se ela desconhece a sua sorologia, ela não sabia que ela era HIV positiva, ela começa a tomar imediatamente o coquetel. Tomando o coquetel, ela diminui drasticamente a chance de contaminar o bebê, né? Então, a chance do bebê nascer sem o vírus do HIV é muito grande, por isso muito importante que ela faça o pré-natal.
Eu cresci nos anos 80 e eu vi muita gente morrer disso, né? Era uma sentença de morte na época e não tínhamos informações como temos hoje. Mas ainda eu me deparo com certas perguntas, então é isso que eu vou passar agora, Ana. Quais são as maneiras que não há possibilidade de infecção, de contaminação pelo vírus? Então, eu vou te perguntar, por exemplo, beijo na boca, beijo de língua. Não pega. Não. Não pega. O vírus não consegue sobreviver na saliva. Desconheço algum caso que tenha sido transmitido pelo beijo na boca. Ok. Espirro, eu já ouvi isso. A pessoa espirrou, é igual gripe, que a gripe é um vírus também. Espirrou, uma pessoa que é infectada com HIV espirrou perto de mim, eu tenho que me testar, doutora? Não. Você imagine, né? Se fosse assim, acho que não existiria mais pessoas no planeta. Não passa. Não. Acaba caindo na mesma história do beijo, saliva, né? O vírus não sobrevive. Tá. Banheiro público? Não. Não pega. No caso sanitário ali, não tem isso também, não. Não pega, é mito, é mentira. Ok. E sangue, se o indivíduo é soro positivo, se cortou, o outro vai ajudar a colocar um band-aid lá naquela pessoa. A manipulação assim, é muito, muito próxima ao sangue de uma soro positiva. Então, Dani, nesses casos, o que acontece? É bem difícil. O nosso epitélio, né, a nossa pele, é a primeira barreira do sistema imune que a gente possui. Então, se ela estiver intacta, né, perfeita, sem nenhum machucado, enfim, em condições normais, vai barrar. E se eu tiver um machucado, doutor? Se tiver um machucado, aí pode ser que ocorra a infecção. Por exemplo, uma agulha contaminada e ela te espetar, o recomendável é que você procure o atendimento de saúde, conte, né, o que aconteceu, e de imediato você vai fazer a terapia com os antirretrovirais e a chance de você desenvolver o HIV é muito baixa. Bom, a infecção da mulher para o homem, do homem para a mulher, a mulher infecta tanto quanto o homem? Como é feito isso? Porque eu já ouvi falar que a relação anal, sexual anal, né, ela é, por causa do atrito que está envolvido ali, ela é um portal muito grande para transmissão. Isso é verdade? Como que... Então, vamos tentar especificar as relações. Sim, Dani, em partes é verdadeiro, porque o que acontece? Na relação vaginal, pênis-vagina, né, a vagina possui uma lubrificação natural. Então, microfissuras que poderiam surgir a partir da fricção, né, do ato sexual, vamos dizer assim, elas ocorrem em menor proporção do que no sexo anal. E, além disso, a nossa microbiota vaginal, ela tem diversos mecanismos de defesa. Podem barrar uma infecção, um vírus, uma bactéria, logo ali. Ela pode conseguir atacar. Já no ânus, não tem essa barreira, né, que não existe essa microbiota, e a relação, né, pelo atrito, acaba ocorrendo maiores fissuras que sangram, e as células preferidas pelo HIV são justamente as células do sangue, os famosos CD4, entendeu? Então, no ambiente anal, o vírus vai achar um ambiente perfeito, né, para ele conseguir se multiplicar, atacar as células-alvo e se perpetuar. Aí uma coisa muito interessante, Dani, é com relação ao estigma muito grande que teve e ainda tem com casais homossexuais. Porque no início da epidemia, a AIDS, o HIV, era chamado de câncer gay. Eu era dessa época. Sim, eu também. Câncer gay, eu tá? também. Tanto que aí, o que aconteceu? De certa forma, por conta desse preconceito próprio da comunidade científica, eles achavam que as outras populações não seriam atingidas, né? Os casais heterossexuais não seriam atingidos, porque isso era uma doença que restringia ao público gay. E lê do engano, né?
Porque o que acontece? O vírus, ele quer sobreviver, né? O objetivo de vida dele é sobreviver, é se perpetuar. E aonde for o ambiente mais favorável para sua perpetuação, para sua procriação, é o ambiente que ele vai se propagar, né? Isso. E outra coisa, vamos então passar agora para os sintomas logo após a infecção. Gente, o que ela falar aqui, ela vai falar, eu já sei a resposta dela, porque, né, sabemos, né, você também provavelmente já sabe, não é para sair morrendo de medo, não, porque ela vai te dar aqui o sintoma da gripe comum, tá? Então, não é assim, não. Vamos pôr aí, o indivíduo foi contaminado hoje. Quando é que esse indivíduo pode vir aquela infecção aguda, né, que são os primeiros sintomas? Então, Dani, a pessoa se contaminou hoje. Para ela conseguir uma sorologia, um teste de HIV positivo, ela vai ter que esperar pelo menos 30 dias. Okay. É o período que a gente chama de janela imunológica. Anterior a 30 dias, o teste não vai conseguir detectar os anticorpos. Okay. Porque o que acontece? Ele vai se reproduzir. Então, à medida que ele se reproduzir, vai aumentando, aumentando, aumentando. E nessa mesma linha de pensamento, vem os sintomas, né? Conforme a quantidade de vírus vai aumentando, okay, vem aqueles sintomas semelhantes de uma gripe comum. Então, é febre, muitas vezes diarreia, suores noturnos, gânglios, né, aumentados, dor no corpo. Não tem nada assim muito assim, característico que fala, não, é característico do HIV. E na maior parte das vezes, as pessoas não sentem nada. Aham. Entendeu? É tão mínimo os sintomas que passa desapercebido. Então, o indivíduo se infectou hoje, aí daí, vamos pôr aí um período de incubação, você falou, depois de 30 dias, essa pessoa pode passar por uma gripe leve, uma coisa parecida, uma faringite, é isso? E isso desaparece também como se fosse uma pessoa não infectada, desaparece também, não vira, não é AIDS, não, aquilo ali é o sistema imunológico falando, opa, temos companhia, temos um HIV. Seria mais... Isso, mais ou menos isso. Então, a pessoa, de repente, acorda um dia com mal-estar, com dor de cabeça, com, acho que vai me dar uma gripe, acho que eu tô resfriada. E, de repente, aí fica uns 2 dias, 3 dias, dependendo do organismo, e passa. Não era nada. Okay. Aí ela entra na fase assintomática. Assintomática, que pode durar aí, eles falam até 10 anos, né? 10 anos. Uhum. Tá. 10 anos. E se eu me encontrei numa situação de risco, eu sei, né? A pessoa vai saber, quem está assistindo aqui vai estar sabendo. Eu estive numa situação de risco, essa pequena gripe, né? Esse mal-estar aí depois de tantos dias. Eu devo me testar? O que você acha? Ela se expôs a uma situação de risco, mesmo não tendo sintomas nenhum, é aconselhável sim que ela vá se testar, porque a partir do momento que ela fizer a testagem e se der positivo, ela já vai iniciar o tratamento e a chance dela desenvolver a AIDS vai cair drasticamente. Eu quero falar da testagem e de irmos nos testarmos de uma maneira mais aprofundada daqui a pouquinho, tá? Então, vamos continuar. Os sintomas nós já vimos, é aquela primeira ali, assim que você pega o vírus, ele incuba e ele vai começar a mandar um sinalzinho lá, as células, a CD4, né, que são soldadinhos, elas vão começar a falar, poxa, né, entrou coisa nova aqui e, infelizmente, gente, o HIV não sai não, né, não tem cura para isso não, daqui a pouco a gente vai chegar lá. O tratamento para quem tem vírus, o indivíduo testou, é soro positivo, a partir daí, como que é esse tratamento? Então, Dani, atualmente, até um tempo atrás não era assim que era feito, mas a partir das convenções da UNAIDS, da Organização Mundial da Saúde, eles chegaram a um consenso, inclusive eles têm uma meta, que é a meta 90, 90, 90. O que seria isso? Que 90% das pessoas que tenham o vírus do HIV, elas sejam detectadas, 90% delas tenham acesso ao tratamento, e 90% desses 90% de pessoas que têm disponível o tratamento atinjam a carga viral indetectável, certo?
partir daí, foi preconizado que você recebeu o exame soro positivo para o HIV, você vai iniciar de imediato a terapia. Isso vai reduzir as chances de você transmitir a doença e vai impedir da pessoa desenvolver a AIDS, né? Que é aquela fase final muito delicada, né? Muito triste. Nossa, eu cresci nos anos 80, eu vi meus heróis, né, Sim, morrerem Cazuza, ali, Cazuza, Fred Mercury, é uma coisa eu também. horrorosa, eu não vou falar de vida. Sim, Então, hoje em dia, isso não é uma sentença de morte, mas tem o não. coquetel são quantas pílulas? 3, né? Na verdade, assim, são no mínimo 3. Okay. Né? Aí vai depender do paciente. E esses remédios, eles atuam em 3 pontos diferentes do ciclo de vida do vírus. O indivíduo tem uma vida normal, o homem ou a mulher? Ele pode dançar, nadar, pode escalar montanha, fazer mountain bike, tem energia, tem disposição, tem os órgãos funcionando certinhos, e qual que é, aí a segunda parte da pergunta, o efeito a longo prazo disso? Se eu estou lá no meu 20º ano de coquetel, no meu 20º ano de tratamento, meu rim já está falhando, meu fígado está mais ou menos, como é que é isso? Vamos falar assim, bem rasgado. Então, Dani, a pessoa que tem o vírus do HIV e faz o uso corretamente da medicação, corretamente, o que eu digo é não falhar. Se vai beber ou se não vai beber, né? Tem pessoas, mas eu fumo. Não tem problema, toma medicação do mesmo jeito. Mas essa noite eu vou sair, eu vou tomar um porre. Tome do mesmo jeito. Quem é o usuário de droga? Pode tomar o coquetel? Deve. Né? Deve. O ideal é que não use a droga, né? Mas claro, que não deixe de tomar. No mundo perfeito não existe AIDS, não existe HIV, no mundo perfeito não existe. Mas vamos que temos uma pessoa. Independente do seu estilo de vida, tome o coquetel. Faça chuva, faça sol. Tá. Tome. Vida normal, como de uma pessoa que tem uma doença crônica e que faz acompanhamento. Pessoa que é diabética, ela tem uma doença crônica, ela toma insulina, né, quando necessário, enfim. Pessoa que tem pressão alta, a mesma coisa é a pessoa que tem o vírus do HIV. O problema é o estigma, né? Não é a doença, né? E sim, ela tem uma vida normal, ela pode fazer tudo, ela pode namorar, ela pode dançar, ela pode nadar, ela pode beijar, ela pode dormir, ela pode acordar, tudo, normalmente. O efeito colateral que mais incomoda os pacientes, principalmente as mulheres, é a lipodistrofia, que seria um distribuimento diferente da gordura corporal. Há um acúmulo de gordura abdominal, nas nádegas a gordura some, e isso é um efeito colateral que incomoda bastante as mulheres com as quais eu já trabalhei. Mas existem medicamentos que não possuem esse efeito colateral. Aí o que é importante, Dani, é o seguinte, para as pessoas que fazem o uso do medicamento, aderir ao tratamento, né? Porque quando a pessoa começa a fazer o tratamento com o coquetel, né? Ela para, depois ela volta, aí ela para, depois ela volta. O vírus, ele entende aquilo como uma maneira de defesa, então ele vai criar meios para se proteger daquilo, é onde ele fica resistente. Sim. Aí, quando a pessoa volta a tomar o coquetel, aquele coquetel já não funciona mais. Aí ela tem que mudar os medicamentos. Existe um limite do número de medicamentos. Além da pessoa parar e voltar, parar e voltar e causar resistência com relação à medicação, uma coisa importante para falar é que a pessoa que descobre que está contaminada pelo vírus do HIV, quanto antes ela iniciar o tratamento, mais a probabilidade dela não desenvolver a AIDS é maior. Por isso, a campanha, você fazer o teste, é melhor você saber, né? Porque se você sabe, você trata, você evita morrer e evita transmitir.
É isso que esse rapaz aí foi um outro soro positivo, um rapaz que eu assisti também aqui no YouTube. Gente, eu não estou falando o nome de ninguém porque eu não notei o nome dos canais. Um rapaz, eu vi 3 ou 4, mas esse falou, a partir da hora que eu achei que eu deveria ir, que eu comecei a me sentir mal, né? Ele já estava com a infecção aguda, né? Ele falou, eu quis saber porque eu achei uma burrice eu não me dar a chance de viver. Eu achei, para mim, isso não, eu quero viver, eu não quero morrer. E uma outra coisa que ele falou também que me chamou muita atenção é, receber o resultado positivo não mata ninguém, não. Quem mata é o HIV. Receber o resultado positivo vai te dar um baque. Você vai achar que vai morrer, porque você fica mal. Ele falou, se prepara, você fica mal, mas você sobrevive. E depois você vive. Eu até acrescento uma palavra nessa frase dele. O que mata não é o exame, né? Você descobrir que você tem o HIV. O que mata é o preconceito. Porque o preconceito faz com que você não procure ajuda. Tem caso, não sei se você chegou a ler, de uma tunisiana que ela contraiu o vírus a partir do marido dela. O marido dela faleceu e não sei por qual motivo foi feita autópsia e na autópsia foi detectado que ele morreu de AIDS. A família do marido acusou a mulher, porque se ele tinha AIDS é porque a mulher passou para ele. Foi expulsa da casa e estigmatizada. Todo mundo apontava ela na rua Aí a gente já está falando de uma coisa cultural muito complicada, sim, né? Dani, um fato importante, né, com relação à transmissão do vírus, uma coisa que é bem dolorosa, que eu presenciei com as pacientes que eram atendidas, né, no nosso ambulatório, é que a grande maioria eram mulheres casadas, mulheres que vinham de uma relação estável, certo? Com um único parceiro. E que contaminaram suas mulheres, certo? É melhor que não se viva com HIV, como é melhor que não se viva com pressão alta, com diabetes, com qualquer outra coisa. Só que o que acontece? Muitas vezes tem algumas patologias, né, que são crônicas, algumas doenças crônicas, que a gente não consegue evitar. E o HIV, nós conseguimos, né? Porque se a gente parar para pensar, né, às vezes a relação, né, sexual nem é tão boa assim, nem foi tão boa assim, mas foi suficiente para te contaminar. Você criou uma dor de cabeça tão grande para sua vida, que assim, eu acho que não tem nenhuma pessoa que fala assim, eu tenho HIV, eu sou HIV positiva e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não é assim. Existe preconceito, sabe? O pior de tudo é o preconceito. As pessoas vão se afastar, um preconceito velado, sabe? Porque não é politicamente correto, certo? Mas existe. Na frente não vai falar nada, mas por trás vai ficar cutucando. Tá vendo a fulana? Existe sim, sabe? E isso é muito triste, é muito triste. O que acontece muitas vezes, a pessoa mora aqui na cidade, ela vai até outro centro de referência, né? Pegar o remédio. Para ninguém da cidade desconfiar que ela faz o uso de medicamentos pro vírus, entendeu? Pro HIV. Tem isso sim. Então, vamos falar que é fácil. Acho que a questão com relação à parte de saúde, a parte física, da doença, você controla, ótimo, mas e a psicológica, a social? Isso que eu ia te perguntar, existe algum apoio, algum grupo de apoio, isso, porque a gente sabe que o coquetel, ele é fornecido pelo governo gratuitamente, 100%, né? Sim. Pelo que eu sei. E existe também uma ajuda de base psicológica? Existe sim, Dani, é formado por uma equipe muito bem estruturada de psicólogos, psiquiatras, assistente social, terapeuta ocupacional, enfim, é uma equipe bem robusta que acolhe mesmo o paciente, né, e tenta proporcionar uma melhor qualidade de vida, né, em todos os sentidos depois da descoberta depois do diagnóstico positivo. Isso é de graça?
Isso, o governo, ele disponibiliza, sim, para os pacientes. Isso, gente, eu acho que ficou muito bem explicadinho para todo mundo. Isso não é uma coisa fácil de se conviver com ela. Existe uma maneira de se proteger, a maneira mais eficaz, como ela disse, é usando o preservativo, a camisinha. A camisinha é a maior e melhor forma de se proteger contra a aquisição do vírus da AIDS, né? Então, camisinha em todo tipo de prática sexual, seja sexo oral, sexo vaginal, pênis, vagina e sexo anal. E o sexo oral, então, Então, explica o sexo oral. Existe uma possibilidade de transmissão pelo sexo oral também? Sim, existe. O homem não precisa ejacular dentro da boca da mulher antes mesmo do orgasmo. Há uma liberação antes da ejaculação. Uhum. E pode contaminar, dependendo da carga viral. Uhum. Uau, que conversa interessante, gente. Então, é isso aí. Como eu falei para vocês, nós já tínhamos essas informações online, mas esse aqui é mais um adendo. Eu acho que eu tinha que fazer isso por vários motivos, né? Principalmente para o pessoal que me acompanha aqui. E eu acho que o recado que eu queria passar por esse vídeo é: os e as héteros não estão imunes de nada, tá? Ser hétero não é capa de nada. Não me traz humanidade para ninguém, tá? Não existe mais. O tal do grupo de risco já foi. Não. Tá? Isso é um jargão dos anos 80, isso é uma outra coisa. Existe um grupo que ainda morre mais de AIDS, existe porque ela explicou lá, o sexo anal tem mais atrito, então acontece, o bagulho é mais perigoso. Sim, e só um parêntese, o número de HIV positivo aumentou absurdamente no pessoal da terceira idade. Ó, gente, tias, minhas amadas, eu sei que vocês estão aqui no meu canal. Tá a firmeza, tá legal, tá interessante, mas vamos, principalmente porque eu acredito que com a idade é uma coisa que pode ser até mais complicada de tratar, né? Ou porque tem uma pessoa que tem 70 anos ou mais, olha aí. Então, tias, por favor, pode ir lá namorar o namorado de vocês, mas é bom usar preservativo. Ah, mas aí preservativo não é mais tão interessante, porque vamos dar um jeito. Pessoal, eu queria muito agradecer a Ana Carolina, que disponibilizou do tempo dela aqui para falar com vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, principalmente com as pessoas, com os héteros, né? Eu estou falando com eles hoje, muito mais que com os homens, eu estou falando com as minhas colegas, né? E os rapazes também. Toma cuidado. Então, compartilhem esse vídeo, avaliem o vídeo, deixa o like aqui no final, muito importante pra gente. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo. Eu respondo. Então, a doutora vai responder para vocês aqui embaixo. Quando vocês tiverem alguma dúvida, que eu tenho certeza que vocês terão, eu tentei incluir o máximo possível dentro do vídeo, sempre vai faltar uma coisa, então é onde que você escreve nos comentários as suas dúvidas para a gente responder para vocês, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente aqui no canal, mas ele é, como sempre foi o intuito desse canal, um canal para alerta público, de saúde pública mesmo, né? Geralmente a gente fala mais do lado emocional, mas hoje a gente está falando de outros lados também, né? Tão importante quanto. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, Ana Carolina. Obrigada. Tchau, Dani. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.